Essa noite, adoração ao Senhor, fechar nossos olhos e orar. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais uma noite, meu Pai, de comunhão contigo, com os irmãos, que possamos te adorar nessa noite e aprender um pouco mais de ti. Abençoa nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Convido a irmã Bia para adorarmos juntas nessa noite. Glória a Deus. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Se eu tiver que levantar do trono para interceder ao teu favor,
E se for preciso me levanto e declaro todo o meu amor. Se eu tiver que começar de novo, pra você não me abandonar, eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar. Se eu tiver que enviar um anjo pra não ver você chorar assim, corto o laço do teu inimigo, colho tuas lágrimas pra mim. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer pra provar que amo você. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar. Por você eu interpreto sonhos, fui ungido para aguentar sua história lá na glória. Para os anjos vou contar. Se orar eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar e revelo a minha vontade para ver a alma se alegrar. Eu conheço toda a tua vida, não precisa você me dizer. E por causa da tua alegria, hoje me levanto pra você. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer pra provar que amo você. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar. Por você eu interpreto sonhos, fui ungido para governar sua história lá na glória. Para os anjos vou cantar. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente
verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre. Glória a Deus. Agora nós vamos adorar o Senhor através da nossa atenção. Vamos nos preparar para ouvir a mensagem com o Diácono Filho. Vamos orar nessa noite pelo preleitor. Glória a Deus. Pai amado, nessa noite agradecemos por esse momento de adoração. Recebe, Senhor, cada louvor, que agora o Senhor possa receber a nossa oferta, meu Pai, em forma de atenção, de reverência. Abençoa, Senhor, o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Dá sabedoria ao teu filho. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, aleluia. Sara a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma noite. Mais um culto online, mas nós cremos que, se assim for da vontade de Deus, próximo mês já possamos retornar aos cultos normalmente, seguindo, claro, todos os cuidados, né, que nós, como prudentes, temos que tomar, amém? Essa noite, queria que você acompanhasse comigo Mateus, capítulo 5. Nós vamos meditar no Sermão do Monte, um sermão maravilhoso que o Senhor Jesus nos deixa, que você possa acompanhar comigo. Diz assim, Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram
antes de vós. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque tu és um Deus bom, tu és um Deus maravilhoso. Pai, me usa essa noite, que não seja eu, porque de mim nada tenho para oferecer, Pai, mas que seja o teu Espírito Santo, que seja o Senhor que fale com cada um de nós, que a tua palavra, Senhor, possa transformar a nossa vida, mudar a nossa vida, possamos aprender de ti essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, essa noite nós vamos aprender nesse ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Antes de tudo, antes de entrarmos, irmãos, na palavra, a gente tem que ver duas coisas aqui. Primeiro, como a gente leu aqui no versículo 1, aproximaram-se os seus discípulos e Jesus passou a ensiná-los. Então, o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Eram ensinamentos que Jesus deu aos seus seguidores, aos seus discípulos, e nós estamos incluídos nisso. Né? Jesus deu esses ensinamentos aos seus discípulos. O segundo ponto, meus irmãos, importante que temos que saber é o contexto. Nós sabemos que Jesus, no livro de Mateus, Jesus usava de muitas parábolas, de muitas mensagens para combater os fariseus, para combater a hipocrisia dos judeus que se achavam justos aos seus próprios olhos, que se achavam bons aos seus próprios olhos. Então Jesus, ele usa muito em Mateus, principalmente, muito das suas mensagens eram para afrontar os judeus, para mostrar que eles estavam disseminando heresias, disseminando um falso evangelho. E nesse Sermão do Monte não é diferente. Jesus ataca os judeus em alguns pontos para mostrar que eles estão errados, que eles estão totalmente equivocados. E Jesus nos ensina coisas maravilhosas. Irmãos, o objetivo desse sermão que nós vamos aprender hoje é mostrar as características comuns a todos os cristãos. E nesse sermão nós vemos características que todo cristão possui, ou que todo cristão deveria possuir. São bem-aventuranças, são frutos que surgem a partir de uma operação do Espírito Santo na nossa vida. A partir que o Espírito Santo mora dentro de nós, ele vai fazendo a obra. Claro, nós buscamos, nós fazemos a nossa parte, e o Espírito Santo nos molda. O Espírito Santo nos faz ser a imagem de Jesus cada dia que passa. Então, irmãos, nós vemos aqui o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, esse é o tema. Cristo, então, ele vai mostrar que a felicidade celestial, ela é o oposto do caminho que o mundo segue em busca da felicidade. Então nós vemos que o mundo, a felicidade dos ímpios do mundo são riquezas, estão nos prazeres carnais. A felicidade do mundo está no lazer. Ele mesmo, Jesus, não. Feliz são esses aqui. E Cristo lista quem são esses bem-aventurados, que somos nós. Cristo faz uma listagem, não, felizes são esses. Então Jesus quer mostrar que a felicidade verdadeira, irmãos, é oposta à felicidade que o mundo diz e o que o mundo procura. Nós vamos aprender essa noite o que significa ser realmente feliz. E todo cristão, irmão, verdadeiro, ele é bem-aventurado. Ele possui a verdadeira felicidade, a qual nem o homem mais rico dessa terra possui. Nem o homem mais rico, que possui tudo o que ele quer, possui essa felicidade. A verdadeira felicidade que se encontra em Deus. E nós vamos aprender essa noite. Então, irmãos, no versículo 3, a primeira bem-aventurança, a primeira característica do crente, bem-aventurado os humildes de espírito. Primeiro ponto, primeira característica,
humildes de espírito. O que é que significa ser humilde de espírito? Humilde de espírito é o oposto da autossuficiência. Todo cristão, irmãos, verdadeiro, ele reconhece que ele está morto em pecados. Ele reconhece que ele pecou contra o Senhor. Ele reconhece o quão ele é pecador, o quão ele não tem nada para oferecer para Deus, o quão ele é falho. Ele reconhece que é impossível que ele seja salvo por ele mesmo. E isso significa ser humilde de espírito. Então Jesus está contrastando aqui com os judeus, que já se achavam justos, que já se achavam bons o suficiente. Eles eram arrogantes, eles eram presunçosos, eles se achavam que eram os mais letrados, os mais santos. Jesus diz, não, feliz, bem-aventurado, os humildes de espírito. Irmãos, veja como Deus é humilde. Isso é tremendo. O Criador dos céus e da terra. Aquele que com uma só palavra fez a luz surgir, fez o firmamento da terra, fez o sol, a lua, as estrelas. Ele veio a esse mundo para servir a sua criatura. Isso é humildade. Mas a humildade de espírito aqui se refere a nós reconhecermos que não somos nada, que não temos nada a não ser Deus. Lá em Lucas 18:9, nós vemos uma parábola interessante sobre isso. Nós vemos um publicano e um fariseu. E Jesus retrata que os dois estavam orando, e o publicano e o fariseu, ele orava assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou que nem esse publicano, porque eu pago o dízimo, porque eu cumpro a lei, eu guardo o sábado, eu faço isso, mais isso e aquilo. Essa foi a oração do fariseu. Jesus retrata também a oração do publicano. O publicano diz que ele nem sequer conseguia olhar para o céu. Ele simplesmente batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus diz que quem saiu justificado dos dois foi o publicano, porque ele se humilhou, porque ele reconheceu a sua fragilidade, o quanto é perdido, o quanto é pecador e necessitado de Deus. Então isso é ser humilde de espírito, irmãos. Não é querer ser melhor do que os outros, não é querer achar, eu sei isso, eu sei aquilo, eu oro mais, eu busco mais. Não, é reconhecer, se não for o Senhor, eu não tenho nada, eu não sou salvo, eu não consigo nada. Então isso é ser humilde, e o cristão verdadeiro é humilde. É impossível que um cristão verdadeiro, irmão, seja autossuficiente, seja orgulhoso, seja soberbo, porque ele serve a um Deus humilde. Ele serve a um Deus humilde. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, Jesus fala aqui como se o reino dos céus fosse um presente ao desesperado. Como se o reino dos céus fosse um presente àquele que reconhece a sua pobreza de espírito, a sua fraqueza, sua incapacidade. E o que é que eu faço para ser humilde de espírito? Primeiro, reconheça a sua incapacidade de ser salvo por seus próprios méritos ou por suas obras. É preciso reconhecer: Senhor, eu sei que eu não consigo. Eu sei que eu não posso. Em mim não há nada suficiente para que o Senhor me salve. Isso é ser humilde de espírito. Reconhecer: Senhor, eu sei que as minhas obras, por mais belas que sejam, não são nada perto de quem Tu és. Não são suficientes para me adentrar o reino, porque o Senhor é muito santo. Eu precisaria ser perfeito para herdar os céus, então eu preciso do Senhor. Eu preciso do Teu Salvador.
que eu preciso para ser humilde de espírito? Segundo, sempre busque a glória de Deus. O humano, ele já nasce em pecado. E o grande pecado do ser humano, nós já nascemos egoístas. Nós já nascemos buscando a nossa glória. O que é bom para mim, o que é que eu preciso fazer para mim ser feliz, para mim ser isso, para mim ser aquilo, para mim melhorar, para mim. Isso é um problema, irmãos. Nós vemos em Jeremias que o Senhor disse: não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem na sua sabedoria, não se glorie o homem na sua beleza, mas se glorie em me conhecer. Então, para você ser humilde de espírito, pare de se gloriar na sua beleza. Daqui a 30 anos isso vai passar. Pare de se gloriar na sua força. Daqui a 30, 40 anos não vai ter força suficiente. Pare de se gloriar na sua sabedoria. Nada vai ficar quando você morrer. Mas se glorie no Senhor, porque Ele é eterno. Um certo escritor disse, irmãos, que tudo que fazemos para Cristo é a única coisa importante. É a única coisa eterna. Então pare de se gloriar, tire um pouco você do centro, coloque Deus. Não é o que eu acho ou o que eu quero, mas o que Deus quer, o que Deus acha. Não é o que é melhor para mim, o que é melhor para Deus. Para ser humilde de espírito, você tem que colocar Deus no centro. Deus em primeiro lugar, não você. Não o seu marido, a sua esposa. Deus, a glória dele, ele tem que ser o primeiro em tudo. Então esse foi o primeiro ponto, irmãos. O cristão verdadeiro, ele é humilde de espírito. O cristão verdadeiro, ele é humilde de espírito. E a segunda característica, no versículo 4, bem-aventurados os que choram. Os que choram. Olha que interessante, irmãos, porque a tristeza, o choro, normalmente remete a algo ruim, né? E que choro é esse que Jesus está dizendo? O choro pelo pecado. Irmãos, todo cristão verdadeiro, ele chora, ele sofre, e o seu maior sofrimento é o pecado. O seu maior sofrimento é o pecado que rodeia ele. O seu maior sofrimento é o pecado que ainda habita nesse corpo corruptível. Jesus diz por aí, bem-aventurados os que choram. Então Jesus, irmão, está dizendo que é bom, que é uma evidência, se você chora pelo pecado, se você sofre, se entristece pelo pecado, busca sempre se reconciliar com Deus, busca sempre se consertar com Deus, isso é algo bom, porque isso é uma evidência de que você é bem-aventurado. Isso é uma evidência de que você é salvo. Isso é uma evidência de que você nasceu de novo. Jesus está dizendo, felizes são os que choram. Parece até uma contradição, né? Felizes, bem-aventurados são os que choram. É uma tristeza que produz arrependimento. É uma tristeza que se transforma em alegria. É a tristeza pelo pecado. É a tristeza pelos erros que cometemos, que muitas vezes desagradamos a Deus. Como Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Essa natureza maligna que ainda está em nós. Mas o crente verdadeiro, ele chora na presença de Deus. Ele clama pedindo ao Senhor que o ajude, e ele busca meios de fugir do pecado, de não fazer mais. É uma evidência clara de uma bem-aventurança. Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E qual o consolo, irmãos? O perdão de Deus. A salvação.
Nós temos essa segurança. Nós que choramos, nós que sofremos, nos arrependemos, temos a certeza de que seremos consolados. Certeza de que Deus já nos perdoou, de que Ele sempre está com as mãos estendidas para nós. Então, irmãos, se você não chora pelo pecado, se você não se entristece, se você não sofre, só tem uma resposta. Você está longe de Deus. Você está longe de Deus. Porque, irmãos, quanto mais perto de Deus, mais sensíveis ao pecado nós somos. Quanto mais perto de Deus, mais sensíveis ao pecado. Mais você vê os pecados que estão no seu coração, mais você vê os pecados ao redor e você busca fugir, você busca se consertar com Deus. Mas se você está longe de Deus, você não sente nada. Você peca como se fosse algo normal. Irmãos, não devemos brincar com o pecado. Irmãos, o pecado conseguiu endurecer, cegar até o homem segundo o coração de Deus. Davi passou 8 meses escondendo o seu pecado. Então não é brincadeira. Então o que nós devemos fazer? Devemos nos aproximar de Deus, confessar os nossos pecados, se arrepender, chorar, clamar ao Senhor. Ele irá nos consolar. Mas enquanto você não orar, não confessar, não buscar ver onde você está errando, onde você está pecando, você estará longe de Deus. Porque lembre-se, Ele é santo. Ele é santo, não é de qualquer forma que nos chegaremos a Deus. Moisés, quando subiu aquele monte, Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde estás é santo. Então, irmãos, não é de qualquer forma que você deve chegar a Deus, mas com santidade, com o seu coração, reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas fragilidades e buscando se consertar, se arrepender. Uma segunda aplicação, irmãos, é que não deixe a culpa tomar conta do seu coração. Então, se você já se arrependeu, se você já busca fugir do mal, se você já busca não pecar mais, não errar mais, não deixe que Satanás te culpe por um pecado que Deus já perdoou. O cristão ele pode até ficar triste, ou até desesperado quando erra, quando falha, mas ele não deve permanecer triste ou desesperado. Porque nós temos a certeza que Deus nos perdoou, que Deus nos perdoa. Então, não deixe que Satanás te acuse por qualquer que seja o pecado. Se você se arrependeu, se você busca fugir do mal, viver uma vida com Deus, não se preocupe. Consolo, Ele já nos perdoou. Amém? A terceira característica, irmãos, aqui no versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão aqui, irmãos, é o oposto de estar fora de controle. Mansidão significa o supremo autocontrole assegurado pelo Espírito Santo. Irmão, ser manso é ser controlado por Deus. É ser dominado pelo Espírito Santo. Ser manso é viver uma vida em que Deus ele te controla. E que você está aqui firme. E que não é qualquer coisinha que te irrita, que te tira do sério, que te faz errar, te faz pecar. Não. Você é controlado. Você está ali. Você tem temperança, domínio próprio. Então, o cristão, irmãos, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, ele se mantém manso, humilde. Ele se mantém, ele é dominado pelo Espírito Santo.
Ele possui um autocontrole vindo do Espírito Santo. Irmãos, o homem mais manso, um dos homens mais mansos que já passou pela terra, Moisés. Irmãos, imagina só. Moisés teve um período no deserto que ele liderou mais de 500.000 pessoas. Então imagina só, irmãos, como esse homem tinha que ser manso. Como ele aguentou as pessoas reclamando, as pessoas falando, as pessoas murmurando, e ele se manteve ali. Ele era controlado por Deus, ele tinha mansidão. Ele não respondia de modo áspero, de modo ignorante, não, ele se mantinha, ele era controlado, ele era dominado por Deus. É isso que significa ser manso. E o cristão precisa de mansidão. O cristão precisa ser controlado por Deus. Porque senão ele vai cair, ele vai falhar, ele vai se desesperar, ele vai... Então, o que eu faço para ser manso? Busque a Deus. Ore a Deus. Peça a Deus esse fruto, que é o fruto da temperança, o fruto do domínio próprio, que nós vamos estudar mais para frente. Deus, ele te concede. Peça a Ele, clame, jejue, faça períodos de oração, clamando, pedindo ao Senhor esse fruto, esse domínio próprio, esse autocontrole de se manter firme. Glória a Deus. Então, o cristão, ele é humilde de espírito. Ele chora pelo pecado. Ele é manso. E aqui no versículo 6, Jesus diz também: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. O que é que isso significa? Irmãos, é importante entender o contexto aqui para entender o que Cristo quis dizer. Lembra que eu falei que Jesus combatia muitos judeus e ele está combatendo novamente aqui. Irmãos, os judeus eram aqueles que tinham uma justiça própria. Os judeus eram aqueles que já se achavam justos. Isso que significa justiça própria. Você se autodeclara justo, eu sou bom. Não, porque eu faço isso, eu ajudo aquilo, eu faço aquilo, eu sou bom, eu sou justo. Eles achavam que mereciam ir para o céu pelas suas obras, pelos seus méritos. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que não busca ter a sua própria justiça, mas aquele que busca a justiça de Deus. Entenda, irmãos, que os judeus, eles mesmos tinham as suas ideias. Eles mesmos criaram leis para si. Ou seja, como eu posso ser salvo? Você tem que guardar o sábado? Não, para você ser declarado justo diante de Deus e ir para o céu, você tem que guardar o sábado, guardar a lei, dar o dízimo. Isso é justiça própria. Mas Jesus diz que os que têm fome e sede de justiça, eles sabem que isso não é suficiente para ser salvo. Eles pedem respostas, eles são sedentos, famintos do que Deus diz. É isso que significa ter fome e sede de justiça, é ter fome e sede da justiça de Deus. Os crentes, os cristãos perguntam, o que Deus diz? O que Ele diz que eu preciso fazer para ser salvo? Eu tenho fome, eu tenho sede de saber o que Ele diz, não o que os homens acham, e não o que um homem ou o que o outro homem diz, mas o que Deus diz. E em Romanos 1,17 nós vemos a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então o cristão que tem fome e sede de justiça, tem fome e sede do que Deus diz, do que Deus revela, ele é farto em Cristo. Porque Cristo é a nossa justiça. Então é isso que Jesus está dizendo.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que procuram respostas em Deus, na sua palavra, e não no que o homem diz. Não procuram estabelecer a sua justiça própria, mas a justiça de Deus. Então, irmãos, não seja bom a teus próprios olhos. Não se ache justo a teus próprios olhos. Não busque a salvação, a justiça em homem nenhum, mas busque na palavra de Deus. O que é que ele diz? O que é que ele diz que eu preciso fazer para ser salvo? O cristão, ele tem sede, ele tem fome de aprender de Deus. O que caracteriza, irmãos, o evangélico, o cristão verdadeiro, é que ele é submisso à palavra. É que ele vive a palavra, ele vive da palavra. Isso significa os que têm fome e sede de justiça. Não importa o que o homem diz, não importa a justiça própria, a minha justiça própria não é nada, não é capaz de me salvar. Mas o que Deus diz é, e o que Deus diz é, creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, seja salvo. Então é isso que significa ser farto, ter fome e sede de justiça. Amém? Então que você possa buscar, não em homens, não em você mesmo, como ser salvo, mas no que Deus diz, no que a sua palavra diz. Porque aí sim você vai ser farto. Você vai se satisfazer com o pão vivo que desce do céu. Mais uma característica que Jesus nos diz no versículo 7, bem-aventurado os misericordiosos. Mais uma característica do cristão. Uma pessoa que não mostra misericórdia, nem compaixão pelos necessitados, demonstra que nunca conheceu a Deus. Então, se uma pessoa se diz cristã, mas ela não sente compaixão, ela não sente amor pelaquela alma que está perdida lá fora, essa pessoa nunca conheceu a Deus. Por quê, irmãos? Porque o cristão, o crente, ele é aquele que ama porque ele foi amado. Você só pode amar verdadeiramente amado. Então a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então nós usamos de misericórdia, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então todo cristão, todo crente tem esse amor, tem misericórdia, tem compaixão. Então o cristão ele percebe, nossa, mas eu pecava contra o Senhor, eu só fazia coisa ruim, e Ele é tão misericordioso comigo, Ele é tão bondoso comigo, Ele é tão amoroso comigo. O cristão pensa o quê? Eu vou fazer o mesmo. Ah, porque Deus é tão bom comigo, Deus é tão amoroso, então eu vou retribuir, eu vou fazer com o meu próximo, com o necessitado. Então, irmãos, essa misericórdia, esse amor, essa compaixão, ela surge primeiro de um coração grato, de um coração cheio de gratidão. Porque mesmo sem nós merecermos, Deus nos deu a vida eterna. Paulo disse que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, irmãos, isso é uma das marcas essenciais do cristão verdadeiro. Em João 13:35, Jesus diz assim: e conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é uma marca do cristão. Graças a Deus, irmãos, aqui nós conseguimos 6 cestas básicas. Isso só mostra o quanto que a igreja... Nós não fazemos para mostrar para ninguém, porque o nosso Pai Celeste, Deus viu o seu amor, Deus viu a sua compaixão por essas almas e Ele vai te recompensar. Então o cristão, ele é misericordioso.
O cristão, ele olha para aquelas almas, não só que tem fome da comida física, mas que tem fome da comida espiritual. E o cristão olha e o cristão tem compaixão. E o cristão ora, Senhor, tem misericórdia, salva. E o cristão olha e o cristão dá um alimento, o cristão ajuda. Então, irmãos, assim como Deus foi misericordioso com você, mesmo sem você merecer, você não merece nada, eu não mereço nada de Deus. Assim como Deus foi bom contigo, amoroso contigo, sem você merecer, seja com o teu próximo. É uma ordem de Jesus. Por quê? Porque nós não merecíamos. Mas Ele nos amou. Então não importa se aquela pessoa não merece, você deve amar. Não importa se aquela pessoa não merece, você deve usar de misericórdia, porque Deus fez isso com você. Então esse é o caráter do cristão. Essa é uma característica que só os bem-aventurados possuem, que é retribuir o mal com o bem. Glória a Deus. Mais uma característica, irmãos, do cristão, no versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que significa ser limpo de coração, irmãos? Refere-se à santificação. Refere-se à pureza de coração. Irmãos, todo cristão verdadeiro, ele busca fugir da imoralidade. Todo crente verdadeiro, ele busca fugir da impureza. E Jesus diz que estes verão a Deus. Então, a referência clara ao que o nosso Senhor diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E os limpos de coração o verão face a face. Irmãos, a santidade deve ser a nossa marca, o nosso diferencial nesse mundo corrupto, nesse mundo perverso, nesse mundo imoral, nesse mundo pecaminoso. O cristão verdadeiro, o bem-aventurado, ele não está junto. O bem-aventurado, ele se afasta do mal. Ele busca fugir de tudo que é impuro. Irmãos, é triste ver que hoje os cristãos, que se dizem cristãos, estão igual ao mundo. Foram corrompidos por esse sistema que nos odeia, que odeia a palavra de Deus. Então, irmãos, ele deve ser santo. Ele deve ser puro de olhos, puro de coração. Irmãos, o cristão, nós não devemos compactuar com o mundo. Não devemos ter as mesmas ideias do mundo. Nós somos diferentes. O cristão, ele é diferente. Ele não é desse mundo. Ele é de um reino celestial. A nossa moralidade, os nossos atributos morais é de Deus, que é santo. Então nós precisamos fugir de toda imoralidade. Nós precisamos fugir de todo mal. O cristão não é para estar envolvido com piadas imorais. O cristão não é para estar envolvido com pornografias. O cristão não é para estar envolvido com nada que seja sujo, imundo, impuro, que esse mundo vê como normal. Por isso, irmãos, cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você ouve. Nós vemos hoje pessoas que escutam 10 minutos de uma pregação e passam 3, 4 horas assistindo um filme que muitas vezes possui cenas imorais, palavrões. Isso é errado, irmãos. Porque o bem-aventurado, o cristão, ele só coloca nos seus olhos o que é puro. Ele só ouve o que é puro, o que é decente. Porque senão não vai ter diferença nenhuma. O que agrada a Deus é nós sermos diferentes, porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é separado. E por que nós vamos estar juntos com o pecado, juntos com o mal?
longe de nós. Então, irmãos, cuidado com o que você ouve. Uma das formas de se afastar desse mal, dessa tentação, é orar, jejuar, ler a Bíblia, ouvir louvores que edificam. Irmão, se enche de Deus. Larga essas coisas mundanas que não te edificam em nada, que te traz pensamentos imorais, que colocam na tua mente coisas sujas, imundas. E se enche de Deus, busca a Deus, para que possamos ser purificados, santificados, como uma noiva bela de Cristo. Então nós já vimos que os bem-aventurados cristãos são humildes de espírito. O cristão chora pelo pecado. O cristão é manso. O cristão tem fome e sede da verdade. O cristão é misericordioso. O cristão é limpo de coração. E agora mais uma característica. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que significa ser pacificador? Significa promover a paz. Um cristão, irmãos, busca ter paz com todos, até mesmo com os seus inimigos. Uma marca do cristão verdadeiro é que ele é de paz, não de guerra. O cristão é aquele que, como seu mestre, Jesus, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que traz paz ao coração das pessoas que precisam, e não aquele que atribula, que coloca medo. O cristão é pacificador. Ele possui uma paz que excede todo o entendimento, e essa paz transborda e pacifica todo o lugar. O que nós temos visto, irmãos, nesse período turbulento, são cristãos apavorados, são cristãos espalhando terror, pânico. Não. O bem-aventurado, o cristão verdadeiro, ele calma, vai passar, calma. Deus, ele nos guardará, calma. Deus está no controle. Esse é o cristão verdadeiro, irmão. Ele pacifica, ele possui uma paz no seu coração que transborda. E como ser um cristão pacífico? Primeiro, busque a paz de Deus. Nós precisamos buscar nos encher de Deus, da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, escutar louvores, orar. Tudo isso coopera para que estejamos em paz com Deus. Meditar na sua palavra. Desliga um pouco esses noticiários. Desliga aí essas coisas ruins. E vamos ler a Bíblia. Vamos meditar aqui. Vamos se concentrar aqui. E a paz que sai de todo entendimento te encherá de gozo, de alegria, de tranquilidade. Então, como ser um cristão pacificador? Primeiro, busque a paz de Deus. Segundo, libere perdão. É uma ordem de Jesus, irmãos. Libere perdão. Perdoar o quê? Até 70 vezes 7. Liberar perdão promove a paz e agrada a Deus. Então, uma das formas de sermos cristãos pacificadores é liberarmos perdão. É não termos mágoa, não termos rixa com ninguém, mas promover a paz de Cristo, liberar o perdão de Deus. Por último, irmãos, no versículo 10, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, uma marca do cristão é que ele é perseguido. Por que ele é perseguido? Porque o mundo odeia o cristão. Porque o mundo, o sistema, odeia a verdade. A perseguição, irmãos, ela é comum na vida do crente, porque nós estamos na contramão desse mundo. Nós não somos desse mundo. Então, quando você quer falar a verdade, o mundo te odeia.
O mundo te apedreja porque eles odeiam a verdade. Então, o mundo enfrenta a verdade como mentira e a mentira como verdade. Por isso que o cristão é odiado. O cristão sempre foi odiado, sempre foi perseguido, desde o primeiro século até hoje. Até hoje, aqui no Brasil, não temos perseguições físicas, porque é um país democrático. Mas em outros países, como a China, a perseguição, os cristãos, eles nem podem se reunir. Eles têm que fazer culto escondido, sofrendo o perigo de serem mortos. Por quê? Porque eles odeiam. O mundo odeia a verdade. O mundo odeia o cristão. Charles Spurgeon disse que nós não somos o caramelo da terra. Nós somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. E Jesus diz, irmãos, ainda no versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o galardão, o vosso galardão. Jesus diz, bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa da verdade, porque isso vai se transformar em bênção para a sua vida. Todas as tribulações, perseguições vão se transformar em bênção, em galardões, em recompensas, porque vocês sofreram por mim, pela verdade, pelo Evangelho. E por incrível que pareça, irmãos, a perseguição, é na perseguição que mais aprendemos lições, que mais somos moldados à imagem de nosso Senhor. É na perseguição que mais aprendemos e mais ficamos perto do nosso Pai. Deus usa as perseguições para que nós vamos chegar mais a Ele. Então, se você tem sido perseguido, caluniado, você está no caminho certo. Você é um bem-aventurado. Se você é perseguido por falar a verdade, se você é caluniado por promover o Evangelho, falar a verdade, você é um bem-aventurado. Você possui galardões no céu, porque você prega a verdade. Doa a quem. Irmãos, o mundo nos odeia. O mundo, os ímpios, o sistema nos odeia. Mas nosso Pai nos ama. Isso basta. Amém? Então, espero que você tenha entendido o que significa ser bem-aventurado. O que significa ser feliz. O que significa ser um cristão verdadeiro. É ser humilde, é chorar pelo pecado, é ser manso, é ter fome e sede da verdade, da justiça, é ser misericordioso, é ser limpo de coração, é ser pacificador, e ser perseguido pela verdade, por pregar a verdade, por viver a verdade. Amém, irmãos? Então, que essa noite você possa aplicar essa palavra no teu coração, e que possamos viver essa paz, essa alegria, essa bem-aventurança para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Porque nós sabemos que somos bem-aventurados, Pai. Não porque nós somos bons ou justos, mas porque Tu és bom, Tu és justo. E o Senhor nos deu essa grande salvação. O Senhor nos deu o Teu Espírito Santo para que possamos ser felizes e bem-aventurados verdadeiramente. Abençoa cada irmão que ouviu essa pregação, Pai. Semeia a boa semente no coração deles. Que eles entendam o que é a verdadeira felicidade. E que possamos juntos retornar, Pai, a cultuar o Senhor. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Amém.